Hoy me toca a la mañana presentar a la doctora Elizabeth Santín, de Brasil, muchos de ustedes ya la conocen. Elizabeth se graduó de médica veterinaria en la Universidad Federal de Santa María, Brasil. Realizó su maestría en medicina veterinaria en Jaboticabal, en la Universidad Estadual Paulista, y su doctorado en medicina veterinaria en la misma universidad. Posteriormente, obtuvo su título de postdoctorado en la Universidad de Davis, California, en Estados Unidos, y es profesora de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Federal de Paraná y se encuentra vinculada a otras universidades de Brasil y del exterior. Durante su carrera ha estado relacionada con la industria avícola a partir de proyectos de investigación, fundamentalmente con pollos, en temas como micotoxinas, salud intestinal e inmunología. Es autora de numerosas publicaciones científicas y de divulgación, ¿no? Y ha participado como conferencista en eventos tanto nacionales como internacionales. La conferencia de hoy va a ser la importancia de implementación de puntos críticos de control, así que, Elizabeth, estamos en condiciones ya de comenzar. Ok, muchas gracias. Gracias a todos, gracias a Biofarma por la invitación, a Jorge por la presentación. Y aquí vamos a hablar de ese tema, en verdad, intentar vincular lo que pasa en la planta de alimentos y lo que pasa en campo. Y como soy médica veterinaria, ¿no? me acordé que digo a mis estudiantes, siempre que hay algo malo que no sabes lo que es, diga que es la nutrición. Y ahí sale, estamos todos bien, ¿no? Pero, en verdad, lo que traigo a ustedes es algo un poco más, que va más além de todo. Ok. Y me gustaría poner ese aquí. Para quien no conoce, es aquí que vivimos todos nosotros. Es la Tierra vista desde el espacio. Y coloco aquí hasta como algo de filosófico, porque siempre cuando nosotros pensamos qué estamos haciendo acá, y hay muchas apresentaciones hoy diciendo y hablando de que estamos aquí para salvar ese planeta, eso todo es en verdad una hipocresía. Porque ese planeta já existia antes de nosotros. Aquí teníamos los dinossauros, y había sim uns tipos peludos antes, como eram os outros ancestrales, e que estavam aí escondidos, não haciendo nada, não hacíamos nada. Então, hoje é muita prepotência pensarmos que nós, os bichos peludos que crescemos e desenvolvemos, vamos a destruir esse planeta. O que vamos a destruir é a forma que nós vivemos acá. Talvez em condições que não permitam que nós vivamos, mas outras vidas vão a vir. Então, quando falo disso, eu falo porque quando estamos pensando em la produção agropecuária, o que temos hoje, e o que espero hoje, e o que tenho hoje em todas as classes que eu ministro, em todas as classes, são niños, seus filhos, porque eu não os tenho, que não comem carne. Estão na veterinária e não comem carne, e tienen penas de hacer cirugías en la veterinaria porque están maltratando los animales. Chicos que no saben qué es pasar fome, hambre. Lo que quiere decir que toda la cadena agropecuaria está condenada a tener todo el tiempo que se acertar con esas personas en términos de reducir antibióticos, en términos de condiciones de bienestar animal. ¿Por qué? Porque en verdad no conocen la importancia. E tampouco nós lo sabemos respeitar. Muitas vezes estamos aí fazendo pérdidas dentro da produção animal que não é necessária para sustentar esse planeta onde todos vivemos e, sobretudo, nossa vivência, não? Então, eu que vou falar hoje, quando falo em termos de planta, saúde intestinal, é o quanto podemos ser sustentáveis em la produção de pollos, em la produção animal. E se vai ao Google, se vê que a sustentabilidade é uma interrelação entre social, ambiental e econômica que, em princípio, me parece algo que não seja passível de ser involucrado. Pero, se nós não trabalharmos juntos nisso, eu não creio que vamos estar aí por muitos anos, não? Então, necessitamos fazer uma integração e entendimento para não comprometer o que vai passar em futuro. Isso seja para a indústria, isso seja para a sociedade. E quando hablamos em sustentabilidade, hablando em indústria,
Hay ese estudio que me pareció muy bien, es en verdad una revisión de qué pasa en términos de sustentabilidad, y tienes esa pirámide aquí. Y la base de la pirámide está relacionada a eso, manejo, evaluación y reporte. Y yo creo que no hay una industria hoy en el mundo que no tenga datos. O sea, usted tiene datos de mucha información aquí, sabemos, por ejemplo, cómo es la entrada de granos, algunos más, algunos menos, pero ¿dónde están los datos que nosotros tengamos? ¿Qué usamos? ¿Qué hacemos con eso? Entonces, la idea aquí es tratar de esa relación, de esa interrelación entre lo que tiene la comida y lo que sale en campo, empezar con esas cosas. Claro, después el modelo, el gobierno que está ahí, en principio para integrar todo eso, ¿no? Entonces, de acuerdo con ellos, para tener sustentabilidad, lo primero que necesitamos es empezar con el chequeo. O sea, tomar posse de los datos que tengamos, entenderlos, porque no basta saber mucho, sino saber cómo aplicarlo. Entonces, tenemos el dado, sabemos, pero no sabemos cómo estamos haciendo. Entonces, el chequeo, la comunicación, que sería integrar la relación que tenemos con la información que viene desde la planta de alimento, desde el campo, y hacer la integración, no buscar los culpables, pero buscar cómo podemos ser mejores juntos, ¿no? Un plan y al final la aplicación de eso. Entonces, cuando estamos hablando de una interrelación entre lo que pasa en planta, puntos críticos de la planta, y lo que pasa en campo, nosotros sabemos que es claro que no podemos desprendernos de eso. Hay una relación, sí, muy derecha, en términos de la calidad de lo que pasa acá, lo que va a pasar en términos de calidad intestinal, en desempeño, performance y calidad del alimento que va a llegar a la mesa de todos nosotros, ¿sí? Entonces, hoy, por ejemplo, yo sé que ahí pasan por un problema de sequía y lo que esperamos de los próximos granos, todo malo. Entonces, es claro que esa información tiene que ser usada, no en el momento de estar ahí con falta de fuerza para trabajar, pero más que eso, hay tecnología para que nosotros podamos integrar, reconociendo esas pérdidas de calidad del ingrediente e intentar arreglar para que eso sea lo menos posible. Entonces, para ver la importancia, ¿no?, del alimento, si nosotros tenemos un pollo, ¿no?, en la mejor condición de una conversión alimentaria de 1.6, significa que con la producción mundial del año pasado, nosotros necesitaríamos eso en términos de cantidad de alimento necesario, billones, ¿no?, de toneladas, para alimentar todos esos pollos. ¿Y cuál es la información que tenemos? ¿Cómo vamos a mantener todo eso, ¿no? Primero, deberíamos empezar cómo vamos a procesar, ¿no? ¿Cuáles son los riscos que nosotros tenemos en la planta de alimento cuando se piensa en levantar los datos para toma de decisión? Mira, nadie toma una decisión cuando se piensa en términos de recursos financieros, hablando de lo que no tienes o eso sea simplemente un instinto, ¿no? Yo sé que a Jorge no le gusta ese ejemplo, pero voy a usarlo porque a mí me gusta mucho. ¿Sabes que cuando vas a hacer un seguro de coche, quién paga más? ¿Tú o tu esposo? El esposo. ¿Y sabes por qué? Porque el hombre. Y por más, mientras todos los hombres dicen que nosotros no sabemos manejar, los estadísticos de los bancos que hacen ese precio no lo hacen porque somos bellas o porque somos sensibles, porque ellos no tienen corazón. Lo hacen porque saben que las pérdidas referentes al seguro de las mujeres es más baja. El riesgo de una mujer hacer un choque y hacer una pérdida total es mucho más alta. Entonces, al final, pueden dar el valor menor a las mujeres por tener números para eso. ¿Y nosotros qué hacemos con los números que tenemos? Ainda trabajamos con sentimientos. Entonces, ¿qué hablo? Es que cuando entra una materia prima dentro de nuestras plantas de alimento y es el primer punto de risco, no necesitamos aquí estar diciendo que no hay problema. Yo he visitado muchas empresas en el mundo y la primera cosa que pasa cuando llego allá es que me dicen: no tengo problemas, no tengo micotoxinas, no tengo problemas de factores antinutricionales, no tengo problemas de peróxidos. O sea, ¿qué estoy haciendo aquí?
¿Qué estamos haciendo nosotros? Está todo bien, no hay problema. Pero lo que pasa es que mucha de esa información es subjugada porque, por ejemplo, yo tengo una historia ahí en Brasil que hacen toda esa valorización aquí y hacían eso en un papelito. Sí, llegaba el maíz, miraban cómo es la calidad de buenos, de malos, ponían un papelito y decían así, mira, ese tienes 10% de dañados. Pongaba un precio distinto y salían contentos como si eso fuera muy bueno, ya habían ganado todo, y enviaba el papelito y algo. O sea, la persona que va a hacer la nutrición, la persona que va a estar cuidando de los pollos en campo necesita de esa información y no en papelitos. Sí, en gráficos. Y debe ser informada antes de todo, porque claro, si hay problema nutricional que nosotros no podemos hacer, porque esa es la calidad del grano que llega, es muy importante que la estrategia empiece ahora, para que as pérdidas sejam menores. Ou seja, é importante valorar o primeiro ponto crítico em la planta de alimento, a recepção. Necessitamos saber quem é, que problemas temos, e isso nem sempre involucra em não usá-los, porque às vezes é o único que temos, mas involucra em saber risco. Risco. Necessitamos começar um programa em sério de avaliação de risco e toma de decisão, porque una de las cosas importantes de la vida es lo siguiente, siempre debemos aprender con los errores, pero para aprender con los errores tenemos que saber que estamos errando, tenemos que admitir el error. Si no hay una admisión del error, ¿cómo podemos aprender por eso? Y es mucho más barato que nosotros tomamos esas informaciones desde tiempos anteriores y estamos ahí haciendo que estar siempre haciendo la misma pérdida sin evaluación. Entonces, la calidad de la materia prima, la digestibilidad de todo eso, es claro que involucra. Entonces, no quiere decir que ese, por ser mejor, tienes que pagar un precio más alto y ese tienes que pagar un precio más bajo y ahí ya está estableciendo el balance de pérdida. Porque aunque ustedes están pagando mucho más barato ese aquí, sus animales no tienen la misma digestibilidad. Y el costo no debe parar en el momento que evalúa la calidad de la materia prima, sino en el momento que el resultado de esa materia prima, en términos de ganancia, en términos de calidad de canales, va a afectar su productividad. Porque la pérdida no para aquí, ¿no? Aquí es un trabajo de la universidad, no es mío, pero es de mi colega Mallorca, donde ele evalúa a pérdida, ¿no? Por essa equação, mira como é linear. Quanto pior é a qualidade de los granos, aqui falando de maíz, pior é a ganância de peso. É óbvio, aí está. Então, quando nós estamos falando que estamos recebendo um grano de mala qualidade, é importante que tenhamos em conta que o valor não se termina quando ponemos o grano a um preço mais barato. E quem está comprando esse grano? Sabes disso? Ou é simplesmente um senhor que está aí tratando de falar em dinheiro? E se isso é o caso, ponga isso a ele, porque a evaluação da pérdida não se passa só com a entrada do grano, mas com todas as outras coisas que vêm associadas a isso, que seja aqui a pérdida em ganância de peso. Sabemos também que há uma pérdida em termos de qualidade de canal em matadero, e também sabemos que dentro da planta incrementa-se muito a suciedade e a possibilidade de abertura para outras coisas que vão se desenvolver aí. Esse é um trabalho que fizemos em campo em uma cooperativa de Brasil durante o período de um ano, e aqui em azul é a linha de granos avariados. Então, aqui em avariados poníamos maíz, poníamos tudo que está malo, ¿no? Em termos de queimados, quebrados ou suciedades, ¿no? Então, mira, nesses meses de acá, quando temos em torno de 5% de avariados totales, esses são os dados que temos em termos de enterites em campo, em termos de lesão de hígado. À medida que se incrementa aqui, a partir de outubro, se incrementa os granos dañados, porque isso é algo sazonal, uma vez que estão sacando o fundo dos silos que estão, ¿no? Mira que incrementa aí a quantidade de granos avariados, se incrementa rapidamente as enterites. E por la tarde, aqui não temos tempo nessa charla, por la tarde vou falar como esses granos dañados estão aí afetando a microbiota e a imunidade
para que tengamos essas enterites e só depois a lesão de hígados. E também o cuidado para valorar lesão de campo em tempo. Porque mira, que empieza aqui, tienes uma passagem rápida de alimento e severa enterite, pero lesões associadas, por exemplo, a micotoxinas, que seria o mais claro, as lesões de hígados, lo sucede mais tarde, porque há tempo aí de processamento disso. Isso são perdas. Desafortunadamente, nem sempre as empresas nos apresentam ou nos permitem mostrar, nesses ensaios epidemiológicos que hacíamos, o custo em termos de outras perdas, não, como ganância de peso. Não sei por que são tão celosos, porque todos passam por isso, não? Mas, ao final, claro que essas enterites têm uma relação direta com ganância de peso, conversão e todo o processo. Então, uma vez que tenha isso passando, já sabes que quando recibe em la planta uma quantidade de granos avariados arriba de 6%, já se pode aí ter, com essa experiência passada, qual é a perda que teve. E com essa perda, promover o que pode fazer no futuro em termos de tecnologia que há, não só em termos de absorção, como em termos nutricionais, de formulação ou isso, que poderíamos fazer a partir de aqui para diminuir essas perdas, estrategicamente. ¿Sí? A outra coisa aqui, quando falamos em termos de pontos críticos em la planta, é como estão a qualidade dos equipamentos allá, não? Como está a suciedade. E sabes que quando eu comecei a trabalhar, eu hice minha maestria e doutorado com micotoxinas e me fui a campo e foi uma frustração, não? Porque todos tinham níveis muito baixos de micotoxinas e, sobretudo, eu tinha lesão em campo e como provar que eu que estava falando estava em sério, não? Então, me disse dia, mira, me vou à planta, me mostra tu planta e vou a ver o que está passando. E aí comecei a mirar os pontos críticos e esse foi dos primeiros trabalhos que hicimos na universidade com os estudantes em projeto de extensão que íamos a campo mirar os pontos críticos, não? E o primeiro quando cheguei foi que disse, mira, quando vêm mulheres já querem limpar todo, já querem fazer todo, já querem cambiar todo. E logo depois uma legislação mundial dizendo que devemos sim tomar conta disso, que tienes valor fundamental. Então, mira como é caro todos os produtos alimentares. Não podemos mais esperar que situações como essa. E mira, todas essas fotos aqui, lo saquei eu mesma, de maneira que isso realmente existia. Estou contenta que isso não se passa mais. Mira como está o alimento, como deve estar. Então, claro, esses são pontos que estão relacionados, que tenha uma boa matéria-prima adentrando e uma perda que se passa por condições malas de armazenagem dentro, não? Esses são equipamentos, mira, uma mescladora. Então, hoje por la manhã, Sandra falava sobre microminerais e tudo isso. Todos sabemos o preço caríssimo de todos eles. E, al final, ponga todo o que está formulado, como está lindo e bonito em la fórmula. E onde se quedou isso? Muitas vezes nunca chegou em la boca del animal. Todo o custo se quedou aqui dentro da mescladora porque não se há cuidado em mirar isso. Claro, estou mostrando coisas extremas aqui, mas nós temos que mirar isso como parte do processo de fazer alimento de boa qualidade, não? Então, aqui há vários pontos, não, de acúmulo de alimento e que pode aí estar atrapando tanto os produtos essenciais e que vão em pequenas quantidades, como microminerais, como vitaminas. E, sobretudo, aqui, abaixo desses pontos, há condições de temperatura, umidade, para que hongos e bactérias se desenvolvam. Não há como pensar em controlar, por exemplo, salmonela ou controlar micotoxinas se nós não controlar esses pontos, porque aí estão agregados condições para que esses micro-organismos se desenvolvam e aí podem estar promovendo o impacto. Imagina se rompe desses, isso se pode passar, e mescla com uma quantidade de alimento. E aí você vai ao campo com todas as sujidades, as bactérias, os micro-organismos e, sobretudo, as toxinas que podem afetar os animais, não? Aqui são outras situações. Aqui eu creio que desde o tempo dos dinossauros podemos sacar todo aqui, não? Você sabe todo. E, sobretudo, se pensarmos em sacar promotores de crescimento. Há
sabes que, por ejemplo, nosotros que somos exportadores, y ustedes, Japón, tiene condiciones de detectar presencia de antibióticos en PPT. Entonces, se puede mirar ali y buscar. Muchas veces esas condiciones aquí son los que mantienen. Ustedes no tienen más el promotor de crecimiento, pero por mantener esas sociedades puede estar ahí dando condiciones de mantener esos metabolitos que pueden después causar los problemas de detección, ¿no? Aquí estolbas, ¿no? Várias situações. Eu sei que isso se passa. Eu he andado em muitas plantas de alimento, eu he visitado esses sítios personalmente que não são fáceis de acessar. É bueno que aí desenvolvo muito, ¿no? A parte de exercícios, porque não é fácil. Pero, ¿por que não é fácil acessar? Porque é tão difícil estar em uma planta de alimento. Porque quem desenvolve a planta de alimento? Os engenheiros que não estão ali para hacer limpeza ou mantenimento. E nós outros, quando compramos uma planta de alimento, muitas vezes pagamos um preço extremamente elevado nisso e não perguntamos como vamos fazer o mantenimento, que seria a limpeza, como hacíamos para isso, porque isso faz parte e é tão importante quanto as quantidades de toneladas de alimento que vão ser produzidas aí, não? Então, aí começamos um sistema, não, de fazer limpeza. Não quer dizer que vamos fazer limpeza antes ou vamos fazer limpezas semanais, ou que tenhamos uma fecha específica. O importante é que também temos que ter monitoreo, não? Como estava antes, como estava depois. Porque assim como é tão difícil acessar esses sítios, muitas vezes o personal de mantenimento não lo hace bem hecho, então é o mesmo que não hacerlo. Mira que o papel acepta todo. Se vas a uma planta e lá está escrito, ayer eu hice a limpeza, a desenvolvi, pero quem lo hizo e realmente a limpeza foi bem hecha ou não? É importante fazer esses cuidados, porque aí estão mantendo muitas coisas. Aqui, por exemplo, aqui é um exemplo de uma empresa que nós ponemos os pontos críticos e sacamos muestra antes da limpeza, depois da limpeza, uma semana, depois limpeza e outra e depois da limpeza. Então, para cada ponto é possível saber quanto tempo, por exemplo, nesses pontos, semanalmente temos que fazer limpeza. Esse outro, se pode quedar hasta 4 semanas sem uma limpeza necessária. E o único que vai dizer qual é o melhor são o monitoreo. Não há como vocês fazerlo isso sem ter um monitoreo adequado. Então, o monitoreo é fundamental dentro do processo. Quando se habla muito em la contaminação cruzada, não, assim que temos parte, por exemplo, questão de salmonela, questão de drogas que não deveriam estar em um sítio e estão. Mira, essa aqui é a harina de carne, esse aqui é o maíz. Em verdade, o sítio para essa harina de carne não era aqui, pero como os senhores estavam aí carregando as bolsas, não, uma se rompió e se quedou aqui. Então, mira, se isso fora um produto contaminado com salmonela, imagínate quantas cargas aí vão estar também expostas a esse produto. Então, a contaminação cruzada, o cuidado, são pontos que nós temos que estar. E como correlacionar tudo isso que estava falando em termos disso, qualidade intestinal e performance? Bueno, lo que estamos dizendo é que quando estamos trabalhando em termos de produção animal, é fundamental que não tenhamos empresas em separado. Pode até ser isso em termos fiscais, contábeis e isso, mas em verdade que para o animal, o que importa é que o que passa em alimento chega a ele e o que tienes em campo interfere diretamente com o que está passando nisso. Ou seja, há estudo muito antigo, há estudo aí de 1960, onde um autor já hizo um trabalho em Estados Unidos, onde ele buscava, fazia uma análise de micotoxinas em la planta de alimento e depois acompanhava isso em distintas granjas. E o que mirava é que, assim, aunque todas as granjas recebiam o mesmo alimento com a mesma quantidade de micotoxina salida da planta, em algumas granjas tinha pior performance.
E essa pior performance era associada a esses piores manejos que tinha em la planta, em la granja. Então, a frase que eu disse quando comecei aqui, que quando não sabes o que é, diz que é alimento, está completamente errada. Trabalhamos juntos. Pode ter um nível de alguma toxina, um fator antinutricional, mas a diferença do cuidado que tem com os animais, do cuidado que tienes com o armazenamento desse alimento em campo, vai ser uma diferença em la resposta que vai ter para o mesmo desafio que tienes aqui. E como trabalhamos, às vezes, em promédio, muitas vezes não nos demos conta de que o problema se vai. Porque, como falamos em promédio, se eu estou falando que tenho 300 granjas sobre minha responsabilidade, eu tenho que ter várias 10 sendo afetadas para que meu promédio seja afetado. ¿Me entiendes? Eu tenho várias abaixo do nível e ainda assim eu posso falar para meu jefe e dizer, está tudo bem, porque meu promédio não está afetado. Pero se, quando chegar o problema, que o promédio já vai estar afetado, já não vai saber o que passou. Então, simplesmente, a ideia aqui é sencilla, quer dizer, temos que conhecer os riscos de planta de alimento, mas também temos que conhecer todos os riscos que temos em campo. E dessa maneira, evaluar as coisas em separado. Isso é tão explicado de forma epidemiológica, quando hacemos estudos epidemiológicos em seres humanos, que eu penso, por que nós ainda não hacemos aqui, não? Na parte de produção animal. Volvemos a essa etapa aqui. Não? Isso é tudo promédio. Aqui não estou falando para vocês de algo que foi em separado. Pero desde hace alguns anos, nós temos essa patente aqui, da universidade, onde temos esse método que chamamos de método I See Inside. Aqui ponemos toda uma informação ao longo dos anos de experiência que temos para fazer uma valorização do impacto de risco que temos, buscando toda a informação necessária que há. Em princípio, essa metodologia foi muito relacionada a uma tabla de necrópsias, porque essa era uma forma mais fácil para sensibilizá-los a entender o que estava falando eu. Pero isso não quer dizer com uma tabla de necrópsias, e sim quer dizer uma análise estratégica de todo o sistema. Então, o que hacíamos é, claro, uma análise, tomar todos os dados que há na empresa, que é possível tê-los, e, ao mesmo tempo, fazer uma avaliação de lesões de campo em termos de números. Ou seja, transformar as alterações patológicas de forma numérica. Porque, vejam, eu posso estar aqui falando de como passa cada uma das lesões que nós temos em campo, explicar-los em termos patológicos. Isso daria, quizá, uma aula, uma semana, quizá um curso de pós-grado. Pero a pessoa que está em frente a vocês, com poder de decisão, para dizer que vamos tomar uma atitude frente a isso, às vezes tem 5 minutos contigo. E não conhece nada de patologia. Então, é necessário que hacemos a tradução de que quer dizer aquela lesão em termos de pérdidas. E é por isso que hacemos essa tradução em números. Basicamente, o que hacemos é, primeiro, considerar que trabalhamos com uma população. Então, não me venha dizer que foi o que hizo me deixar toda a parte de consultoria direta com empresas. Porque às vezes ia e me diziam que era muito cara um dia, não? Um dia já. Então, como estava muito cara, ia por la manhã às 5 já estavam aí me esperando. Muito bem, aí estava. Pero me levavam às piores granjas. E que passa? Essas piores granjas realmente é o normal de todo? Como vou dar uma informação que vai afetar bilhões de pollo com base em uma das granjas que tive a oportunidade de ver por um dia, sem ter mais informação? Então, a primeira coisa que devemos pensar é que trabalhamos com população. Não quero saber o que passa em uma, 2 granjas, quero saber como está toda a população e como essas granjas malas fazem parte da representatividade. Então, o mostreo é muito importante. E o mostreo, quando pensamos, por exemplo, em uma população, o primeiro que temos que pensar é que o mostreo, que todos me dizem e ele gusta muito. Quando eu pergunto a um estudante, como é feito o mostreo? Sabes o que me disse? Al azar. Como se estivesse dizendo al azar, todo estava explicado. Pero el azar, de acordo com esses métodos estatísticos aqui,
El muestreo aleatório simples, ou azar, não? É a maneira mais simples e direta de fazer uma seleção de muestra. Ou seja, se nós tivermos 300 granjas, não? Cada granja tem aí por volta de 40 milhões de pollos. Lo primeiro que temos que pensar é quem é nossa unidade? Quem é nossa unidade para valorização? Alguém arrisca? Alguém? El pollo? El pollo é nossa unidade? Imagínate, 20 mil pollos, 40 mil pollos em cada granja, 300 granjas. Hagam as contas. Se eu tenho que fazer um muestreo entre 10 e 20%, não é laboratório, vou matar tantos pollos que vão me echar afuera da empresa como louca para tomar um muestreo como esse. Então, o primeiro, temos que definir que é nossa unidade. E a unidade, muitas vezes é a granja, ou muitas vezes é o galpão, dependendo de como esteja, porque depende da homogeneidade, ¿me entiendes? E o muestreo aleatório simples, ele tem a vantagem que puedes sacar al azar e não tienes informação, pero como saca al azar em la forma de sorteo, eu posso sacar solo as buenas, solo as malas, e como não tenho sempre uma homogeneidade nisso, às vezes ele não me mostra o melhor. O melhor muestreo que temos é o que chamamos estratificado. Quando nós sabemos que a população é heterogênea, ou seja, que temos distintos galpões, distintas regiões, e com isso hacemos um bloco para tomar o muestreo dessa maneira. Eu vou passar aqui mais rápido para que seja mais fácil para vocês entender. Todo esse método é baseado em estatística. E a estatística é a ciência que diz que se eu comi um pollo e tu não comeste nenhum, habremos comido, em la média, medio pollo cada um. Mientras solo eu estou mais gorda, não? Essa é a estatística. Então, cuidado com o promédio. A estatística também diz que não necessitamos tomar toda a botella de vinho para constatar sua qualidade. ¿Sí? Apenas um rato já está tranquilo. E por que podemos falar disso do vinho? Ou do sangue? Por exemplo, quando vamos ao médico, quantos ml sacam de nós outros? Não é necessário sacar 5 litros para saber como está. Toma uma muestra e sabes o que passa. Por quê? Porque é homogêneo. Se é homogêneo, eu posso sacar uma muestra pequena. Se não é homogêneo, eu tenho que sacar uma muestra mais grande ou saber as diferenças. Então, mira o que passa aqui. Se, por exemplo, eu tenho um grupo, uma população de aves em el campo, aí temos, por exemplo, vou usar um exemplo que me gusta, que seria, por exemplo, 300 aves, 300 granjas, não? Aqui temos a distribuição em termos de ganância de peso. Vamos dizer que a ganância diária está distribuída dessa maneira. Eu tenho as granjas e 90% delas está em el promédio que eu espero. Tenho algumas que estão abaixo e tenho algumas que estão arriba. Então, se eu quero fazer isso, uma avaliação aqui, eu vou tomar essa decisão. Mas eu posso ter uma outra população com exatamente o mesmo promédio. Mas mira como está a distribuição em termos epidemiológicos de que está passando em campo. Não podemos pensar em fazer o mesmo muestreo com população que tienes estruturas distintas, que tienes características distintas. Então, o primeiro que temos que saber é tomar a informação que temos em campo, em termos de manejo, lo que seja, e tentar ver o que passa aqui, antes que afecte o promédio. Que é isso que eu estava dizendo aí antes. Ambas as duas populações têm o mesmo promédio. Ou seja, para seu jefe, mesmo que esteja com essa população acá, pode dizer que está tudo bem. Mas seguramente no próximo mês as coisas vão cambiar. E é isso que se trata o sistema. Mirar as coisas antes que sucedam. Buscar o que está aparecendo para que o promédio não se cambie a largo do tempo. Ou seja, nesse grupo que temos 90% de uniformidade em termos desse parâmetro, e esse 60%, temos distintas decisões em termos de muestreo. Para o grupo amarillo, se nós temos 300 granjas, e essa é nossa unidade em termos epidemiológicos,
E sacamos um plano de muestreo recomendado de 20%, quer dizer que não vou mostrar todas as granjas em termos de valores de necropsias ou avaliações de laboratório que necessitam. Pero, como tienes 90% de uniformidade, 54 granjas devem ser del peso promédio, 3 abaixo e 3 arriba. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos algo que va a dar una información sobre la población que tienes. La muestra debe ser exactamente como es la población. En el caso de rojo, es distinto. Entonces, aquí tenemos la misma situación, 300 granjas, el mismo recomendado de 20% de granjas que deben ser muestreadas y las mismas 60 granjas. Pero ahora yo no puedo tomar 54 buenas, tenho que tomar 36 promédios, 21 abaixo, porque é isso que tenho acá, e 3 arriba. Al final, com essa informação, isso te permite saber qual é a realidade para a toma de decisão. E, sobretudo, se tienes isso estratificado, vas a saber que diferença tem nessas granjas abaixo para que tome a decisão antes que o promédio seja afetado. Isso é estratégia. Isso é o que pode fazer. E para que vas a fazer isso? Para que quieras. Lo importante é que sepas o que quieres, se querem testar tipos de dieta, se querem testar produtos em campo. ¿Sabes o que me dá muito medo, às vezes, que nos queda um estudante, às vezes 10 anos com nós outros, falando de estatística, probabilidades, e quando chega em campo, querem provar um produto. E aí me dizem, mira, eu tenho uma caseta contra outra caseta. Eu tenho um estudante, 10 anos, falando de estatística e modelos experimentais para, final, em campo, querer provar uma caseta contra outra caseta. Isso é al azar. Isso pode dar certo ou errado, mas não tem nada que ver com ciência. A ciência quer dizer conhecer. Se querem provar em campo, tienes que conhecer tudo isso e tentar trabalhar tudo isso. É importante estratificar, saber que fatores querem avaliar e, claro, ter réplicas. E vocês têm as réplicas. As réplicas são cada uma das granjas de vocês. Mira, aqui apresentamos coisas da universidade. No en esa charla, pero Sandra por la mañana, muchos maestros aquí, cosas que hicimos allá, y es cierta, y es ciencia. Pero cuando queremos trasladar esa información a campo, solo vamos a ver lo cuanto es válida se for permitido a nosotros ir allá y trabajar con ciencia en las condiciones que ustedes tengan. Entonces, trabalhar com ciência quer dizer que nós temos que nos integrar, universidades, institutos e vocês para buscar o que temos de melhor. Claro que dentro do sistema também evaluamos a parte de saúde e, claro, sou patóloga, essa é uma parte forte dentro do sistema. E que hacemos? Bueno, se sacamos aquelas granjas, 60 granjas, em cada uma delas nós vamos allá, sacamos 6 pollos e desses pollos abrimos-los e separamos ele em 5 grupos de órgãos. E para cada um desses órgãos temos algumas alterações, não? Que nós visualizamos. E essas alterações são muito distintas, não temos tempo para ir adentro aqui, mas basicamente, para cada alteração, nós colocamos um fator de impacto. O que é esse fator de impacto? Ele vale de 1 a 3 e quer dizer quanto aquela lesão está diminuindo a capacidade do órgão. Então, por exemplo, a necrose, ela perdeu completamente a função, é a morte celular e recebe o mais alto fator de impacto. Mas quando um está em campo, eu posso mirar e dizer, mira, eu tenho necroses aqui, mas é só um ponto. Se é um ponto, ou seja, hasta 25% de afecção, eu coloco um score 1. Score 1 vezes o fator de impacto 3, al final, para esse órgão, eu tenho para necroses o valor 3. Esse é outro órgão onde a necrose está afetando mais de 50%. Então, o mesmo fator de impacto, 3, mas aqui o score de campo é 3. Então, para esse órgão, mientras estamos falando da mesma lesão, a afecção e o impacto é distinto. E é o que esperamos em termos de valores. E para cada um dos órgãos, nós vamos a ter um fator de impacto e vamos ter scores de campo associados a isso. E quer dizer que, ao final da necrópsia,
eu vou fazer uma somatória de todas as alterações e para cada grupo de órgãos eu vou ter um número. Esse número quer dizer que quanto mais alto é, mais afetado é o grupo, o sistema, e mais comprometido está esse animal em termos de desenvolvimento, em termos de saúde. Então, quando colgamos esse número aí em campo, vamos a ter, esse trabalho foi publicado em Poultry Science el ano passado, e agora já vai sair outro também na sequência desse. E esse consultor de nutrição de Austrália ha leído o trabalho e me disse: mira quantas coisas tienes acá. Ele desenvolveu uma fórmula, algoritmo, não? Onde nós podemos aplicar essa informação que eu digo a vocês de uma maneira que eu posso projetar. Se hoje eu tenho esse problema, quanto seriam as perdas em futuro? Claro, estamos pensando nisso, apenas esse senhor ha mirado e empezado a trabalhar nesse sistema, e ayer mesmo eu estava trabalhando muito com ele nesse sentido. Lo que passa é que há um caminho. Também não estou dizendo que esse é o caminho mais correto, mas valorização, números, é o caminho mais correto. Que não seja o meu, pode ser um que vocês inventem, pode me dizer amanhã que estou errada. É isso que quero. Porque para venir dizer que estou errada, quer dizer que provaram. E se provaram, para mim está bem, porque aí estão fazendo algo. E quando hicimos essa correlação em nosso laboratório, miramos que quanto mais alto é o índice de saúde intestinal, mais baixo era a ganância de peso. Ou seja, o número que eu generei me mostra uma correlação negativa com ganância de peso e também com conversão alimentícia. Então, agora nós estamos aí definindo se está mais ou menos enterites, mais ou menos aerosaco. Estamos falando, com esse número, eu tenho essa pérdida. É um pouco mais distinto. Aplicamos isso em uma empresa nessa região de Brasil que me permitiu ir allá e fazer a aplicação disso para ver como se passa isso em campo. E é isso que eu digo em termos de integração, universidade e campo, para buscarmos isso. E allá, eles foram tão buenos que nos permitiram e buscaram para que tivesse sempre a mesma linha e todos machos durante o período de avaliação. Assim não teria a influência do sexo durante esse período para ser mais científico. Claro, não necessitam fazer isso sempre, é só para mostrar que usamos uma metodologia. E nessa empresa, o extrato, ou seja, o fator que eles queriam comparar era quanto a ambiência, o galpão, estava afetando a qualidade intestinal e estava afetando a ganância de peso e toda a performance. Então, fomos a campo, hicimos todo isso que falamos para vocês, miramos quantos galpões tinha túnel, quanto tinha os galpões abertos, hicimos o mostreo, fomos a campo, hicimos as necropsias, e al final o que miramos é que nenhum teníamos muito mais lesão em el grupo que foi crescendo em el galpão aberto do que em el galpão túnel. Então, al final, quando comparamos, essas alterações estavam relacionadas muito à inflamação intestinal. O que também está muito descrito na literatura, inflamação afeta a absorção e todos os demais. Quando comparamos em termos de custo, isso também estava relacionado em conversão alimentícia e ganância de peso. Então, isso nos mostra uma relação da lesão que veníamos com a performance dos animais. E aí, quando vamos fazer contas, porque é isso que importa, não quero aqui falar de enterites de forma romântica, não, vamos falar do que importa. Cada 10 pontos de conversão alimentar quer dizer que tenho 100 gramas a mais para cada quilo de alimento, para cada quilo de peso, não? Se somos 20.000 pollos por galpão e eu espero 2,8 desses galpões, al final eu espero 56.000 quilos de pollo vivo por galpão. Eu estava falando de que cada 10 pontos me dá 5.000 quilos a mais de alimento por galpão. E vocês sabem melhor que eu quanto custa o alimento. Bueno, se estamos falando de 126 galpões, porque esse era o mostreo que temos, al final teníamos 700 toneladas a mais de alimento por conta da qualidade da ambiência. E a um custo estimado de $0,4, al final, mira,
esse valor paga mi sueldo, se querem. Não sei de vocês, pero para mim está bem. Então, o que quero dizer? Que, al final, tendo esses valores, é mais fácil pensar, vou ou não invertir em um galpão climatizado? Se não, estão falando de coisas que não conhecem. E se falamos nisso, isso é o que falamos em termos de impacto econômico, não? Mas aqui também temos o impacto social, porque normalmente, quando se impacta o custo, impacta o preço para o consumidor. Então, o impacto social do consumidor tem que pagar mais caro por uma carne que poderia ser mais barata se tivéssemos outro sistema de produção. E, fazendo um simples assim, estudo, falando em termos de produtividade, eu necessitaria 55 mais hectares de terra para produzir maíz e soja para simplesmente essa diferença em conversão alimentar e nessa empresa. Esse é o impacto ambiental. É isso que eu comecei ao princípio falando de sustentabilidade. Sustentabilidade social, econômico e ambiental. Estamos involucrados em tudo isso. E se nós não começarmos a trabalhar com essas visões, vamos a ter problemas de sustentar nossa empresa, nossa indústria, a nossa atividade nesse planeta. Então, quando volvemos aqui, o que temos? Toda a informação que vocês tenham, inclusive nosso método pode estar aqui, para que tenhamos integração de reportes, para que podamos desenvolver um plano de ação e para hacer a aplicação do plano de ação. E mira que a evaluação dos reportes aqui, quando nós miramos esse trabalho, ele diz muito claro a necessidade de informações que sejam evaluadas de forma híbrida. Ele usa o termo híbrido, que quer dizer evaluadas por pessoas de universidade, por acadêmicos, com a informação que vocês têm de prática de campo. Essa é a única forma de nós trabalharmos e que dê vantagens. Assim que los agradeço por seu tempo e estou aqui à disposição. Muitas graças. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Elizabeth. Tenemos tiempo para preguntas, así que si alguno quiere formular alguna. Sí. Más que una pregunta, es un comentario. En general me ha gustado muchísimo tu presentación. Al final sale un hombre vestido de verde. ¿Por qué tenemos que ser tan complacientes con los verdes? Porque não temos números. Porque quando hablam de sentimentos, e todos os números que mostramos não têm bases científicas. E aí temos dos sentimentos contra sentimentos, não temos como julgar. Pero si tenemos números, ahí las cosas son distintas. Eso, todo eso lo he entendido. Yo lo miro desde un punto de vista, quizá desde un punto de vista europeo, que es el sometimiento a los verdes. Sí. No por los números, entiendo todo eso. No, porque podía ser un hombre, un vestido, un color, digamos, no tan verde, simplemente un hombre de trabajo y de business. Lo mais verde que há somos nós que estamos no agronegócio. Nós somos verdes, sim, porque nós tomamos esse nosso dia a dia, é de onde sacamos a plata, é de onde sacamos tudo o que temos. Então, quando nós miramos dessa maneira, podemos mostrar isso para a sociedade, é melhor. Eles têm os meios de comunicação e nós não hacemos uso de los medios de comunicação para provar o que temos. Por exemplo, eu he hecho quando estava em Califórnia, porque lá é muito de moda falar em termos de alimentação orgânica, nós hicimos junto com o Dr. Clayson estudo para valorar quanto era o custo da orgânica versus a não orgânica em termos de imunidade e outras coisas. Bueno, a conversão alimentícia simplesmente é 3 vezes mais. Se hiciéramos as contas, as mesmas contas que eu hizo aqui, com 3 vezes mais, 3 pontos, não estou falando de pontos, estou falando realmente de 1,5 para 3. Então, se hicimos essas contas e mostramos à mídia quantas Amazônias vamos ter que destruir
para que todos nosotros comemos orgánicos, aí eu creio que se queda um pouco mais fácil. Mas se estamos aí peleando com eles, e não falando, e não indo à prensa, e não falando do bueno que hacemos, eu creio que vamos estar aí submissos mais tempo. Então, claro, nós temos que nos organizar, mostrar, ir à sociedade e, sobretudo, mostrar a integridade de todo isso. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Sandra. Gracias. Mira, felicitaciones por tu excelente presentación. Yo tengo solamente una pregunta. Cuando tú vas a campo y haces ese tipo de evaluaciones de necropsia en el intestino, etcétera, ¿ustedes la hacen directamente o ustedes entrenan la persona ya? ¿En qué sentido? Tal vez, no sé, es una opinión, tal vez sea muy subjetivo, tú puedes decir, mira, aquí hay una lesión tipo 1, otra persona puede decir, no, a mí me parece que esa no es una lesión tipo 1, es una lesión tipo 2. Entonces, ¿cómo transformas esa parte subjetiva en algo numérico, en algo más objetivo? Excelente pregunta, muchas gracias. En verdad, así, esa es una preocupación que nosotros siempre tenemos, ¿no? Y que siempre vas a pasar, porque es algo así. Y hacemos dos cosas. Primero, entrenamiento. Nesses casos que estamos fazendo para provar e que estamos mandando para trabalhos científicos, sempre é a mesma pessoa. Vamos duas pessoas e aí hacemos a diferença entre as duas para pôr aí. Pero em campo, normalmente, por exemplo, para que todos empiecem a usar essa plataforma, a ideia é fazer um treinamento contínuo. Também estamos desenvolvendo um software onde a pessoa pode escolher a foto de acordo com o que está mirando, então isso já diminui o impacto disso. E, de acordo com os estatísticos, por isso tienes o fator impacto, porque quando eu comecei esse trabalho, busquei muito os estatísticos, e ele me dizia que como colgava o fator impacto, isso diminuía muito a diferença entre o que você via e o que eu via. Então, eu creio que isso é algo que vai reduzir, mas nunca vamos solucionar por completo. Eu creio que o fator impacto, o software que vai ajudar a ser um pouco mais preciso, mas seguramente nunca vamos chegar. A ideia aqui é só o princípio, porque quando penso em futuro, penso que há outras pessoas aí trabalhando com marcadores de qualidade intestinal, marcadores de saúde que não são invasivos, e eu creio que podemos começar usando isso agora, no primeiro momento, porque todos já estão mais acostumados com necrópsias, mas no futuro trabalhar juntos com outros especialistas em busca de que aquela lesão tem correlação com algum metabólito em heces ou em sangue, e dessa maneira, em futuro, não ser mais tão subjetivo e ir para algo mais objetivo em termos de marcadores. Mas, claramente, agora temos esse problema. Sim. Otra pregunta, disculpa. Tú hiciste los cálculos al final en términos de ración, económicos, etcétera. Tú puedes hacer esos mismos cálculos a nivel de nutrición individual. ¿Cuánto de proteína, energía, ¿Se me etcétera? ayuda? ¿Se me ayuda? Sí. Claro. Porque la verdad es así. Esa es una plataforma que está en construcción. Todas las personas que quieren agregar, yo tengo esa idea, puesto ahí, pero todo el tiempo va se agregando. Como ese señor de Australia que me ha escrito y dice, mira, te gusté, voy a ayudar en eso. Entonces, ahí estamos en una plataforma en crecimiento, abierta, por ejemplo, a empresas que quieren empezar, trabajarmos juntos y aprendermos. Yo espero que en algunos años desde aquí tenemos una plataforma muy distinta, mucho más aplicable, mucho más objetiva, pero tenemos que trabajar juntos con varias expertises, porque yo soy sola mi conocimiento es así, pero hay muchas personas como usted, como otras personas de aquí, como las personas de campo, que juntos podemos buscar eso en términos de realmente tener los números adecuados e empezar a probar cosas en campo que nosotros hicimos en la universidad. ¿Me entiendes? Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos tiempo. Bueno, voy a aprovechar entonces, ya que tenemos un poquito de tiempo, para hacer un comentario más que una pregunta, y creo que me dio Joaquín el pie, y es una apreciación personal. Yo creo que nosotros hemos subestimado algo que es uno de los males de nuestros tiempos, de estos tiempos modernos, que es algo que se llama la posverdad, y no le hemos dado importancia, ¿no? La posverdad ya es un término que se ha popularizado, ya forma parte del diccionario de la Real Academia Española, y se trata de cuando no se hace una interpretación objetiva de los hechos, ¿no es cierto?, sino que la posverdad pasa
hacer lo que la gente cree sobre ese hecho. Entonces, los mecanismos de información que actualmente son empresas, ¿no es cierto?, económicas más que informativas, han aprovechado mucho de esto y lo han usado en distintos sentidos. Hoy se están estudiando como casos paradigmáticos de la posverdad el Brexit, ¿no es cierto?, en la Unión Europea, que es cuando Inglaterra sale de la Unión Europea, y el ejemplo de las últimas elecciones en Estados Unidos. Está siendo muy bien estudiado de cómo funcionó la posverdad en esos países. Y nosotros lo vivimos también y lo hemos subestimado. Cuando nos imponen, ¿no es cierto?, la evidencia abrumadora de lo que piensa la opinión pública sobre el uso de los antibióticos promotores de crecimiento, nos tiran una encuesta, ¿no es cierto?, que es terrible porque vemos que el 90% de las personas está en contra del uso de antibióticos. Sin embargo, ¿cómo funcionó la posverdad acá? Le pusieron un micrófono a una persona en la calle y le preguntaron, ¿usted está de acuerdo que a los pollos se los críe con antibióticos? A una persona que no tiene la más mínima información. Entonces, la respuesta lógica de esas personas, ¿cuál fue? No. Entonces, así se construyó la encuesta y así se construye la posverdad. Es decir, no importa el análisis objetivo del hecho, sino que lo que importa es lo que la gente piensa sobre eso. Y nosotros hemos subestimado ese mecanismo y culpa de eso, digamos, nuestra agenda hoy en día no la estamos marcando nosotros, que como dijo el doctor Carón, somos los que sabemos de bienestar animal, sino que la están marcando desde afuera del sector y sobre hechos emocionales y llevándola para un lugar que sabemos que no es el correcto. ¿Si hay alguna preguntita? Joaquín. Ya que Elizabeth pide cooperación en esa plataforma, yo creo que los estudiosos sobre bienestar animal, gente que esté bien preparada, te puede ayudar muchísimo, porque ellos tienen esquemas y luego también eso, pensando en el sistema nuevo de inteligencia y de comunicación con el blockchain. Sí. Es decir, las compañías de blockchain te comprarán el paquete. Sí, sí, ahí estamos. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, le hacemos un obsequio de un presente a Elizabeth por su participación. Gracias. Muchísimas gracias de nuevo.